igreja aqui, ela tem mais jovens do que ancião. Aleluia! Não que uma igreja com ancião vir a juventude nesse século que clama o Senhor é muito lindo. Aleluia! Eu cresci no meio de uma juventude de 96 jovens. Então, era muito bom. Olha essa Deus! Ver os jovens pulando aqui, sentindo a presença do Espírito Santo. Eu me lembrei de quando no ensaio da juventude, isso há 10 anos atrás, o Espírito Santo batizava. Aleluia! E eu acredito que Deus vai vir buscar uma igreja renovada. Aleluia! Eu acredito que o futuro da igreja está aqui. Amém? Querido, sem perca de tempo, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Quero dizer que estou debaixo da bênção da minha liderança, pastor Luiz de Quadro, pastor Avenida. Os irmãos recebem a paz do Senhor, diga amém. Quando eu avisei a ele, ele me respondeu dizendo: vai lá e manda a paz para o pastor Wilson, pastor Simone, e dá lugar. Vamos estar aqui debaixo da bênção do Senhor, amém, irmãos? Aleluia! Fico muito feliz em ver o pastor Wilson aqui. Ele não perdeu tempo, né, irmãos? Ele teve que falar, o Noé está na arca hoje. Aleluia! Glória a Deus, em nome de Deus, Deus abençoe o Senhor, sua esposa, sua filha que está lá atrás. Glória a Deus, Deus abençoe. Aleluia! Vamos ver esse de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Quem achou, diga eu vou para o céu. Eu vou para o céu! Quem não achou, diga eu também irei. Glória a Deus. Versículo 1 diz assim: e havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade. Aleluia! Porque acenderam uma grande fogueira e nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de gravetos e pondo-os no fogo, uma víbora fugindo do calor lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é um homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. Verso 6. Olha essa Deus! E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudou de parecer e diziam que era um Deus. E você toma o teu assento glorificando a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, de uma forma muito convincente, o Espírito Santo de Deus me conduziu a esse texto sagrado. Aleluia! Eu gostaria de trabalhar com os irmãos algumas coisas que Deus, pela sua bondade e misericórdia, colocou em meu coração para esta noite. E eu aprendi uma coisa e eu sempre digo: que Deus não fala com quem está ausente. Deus só fala com quem está presente. Olha essa Deus! Então, quando nós olhamos para esse texto sagrado, nós iremos ver aqui um personagem muito conhecido. Quem nunca
missionário. Nós iremos ver que Paulo, antes de ser um missionário, ser um apóstolo, ele perseguia a igreja, mas teve um encontro com Cristo. E após aquele encontro com Cristo, ele passou a ser uma nova criatura. Glória a Deus. Ele passou a pregar o Evangelho de Deus. O mesmo vai dizer, depois da sua convenção, que para ele o reino de Deus era poder e ele não se envergonhava do Evangelho de Deus. Aleluia. Nós iremos ver que Paulo, depois de poucos dias de um encontro com Cristo, nós já vamos ver que ele passou a ser um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Então Paulo vai começar a sua carreira como cristão, a sua carreira como missionário. Mais tarde, Paulo vai dizer que tudo aquilo que ele aprendeu com os homens, ele considera refúgio, pois agora o que ele recebeu de Cristo é maior. Quando Paulo tem um encontro com Cristo e passa a provar o que o céu tem para ele, ele passa a considerar as coisas dos homens não tanto importante, mas passa a considerar as coisas de Deus como maior prioridade. Porque Paulo entende que o que vem dos homens é passageiro. Paulo entende que o que vem dos homens não vem com garantia de permanência, mas o que vem de Deus vem com garantia de permanência. O que vem dos homens não é um tanto duradouro, mas o que vem de Deus é duradouro e dura até o fim. Então nós iremos ver Paulo ingressando nas suas viagens missionárias. Nós iremos ver Paulo sendo preso. Nós iremos ver Paulo, por amor ao Evangelho, sendo chicoteado. Nós iremos ver Paulo sofrendo muitas coisas que talvez, se nós sofrêssemos, nós não suportaríamos tão firmemente assim como Paulo suportou. Nós iremos ver que ao término das suas viagens missionárias, Paulo, já sentindo em seu espírito que não mais veria os seus irmãos que outrora ele pregou e conviveu, ele então, quando termina a sua terceira viagem missionária, ele, quando está com destino a Jerusalém, mas antes de ir a Jerusalém, ele para em Éfeso, e ali em Éfeso ele manda chamar os presbíteros das igrejas as quais ele fundou. E ali, quando ele se reúne com aqueles presbíteros, aqueles pastores locais, ele vai então dizer àqueles homens: olha, o rosto em que vocês estão vendo agora, talvez vocês nunca mais o verão. Paulo sabia naquele exato momento que ele estava indo para uma nova etapa da sua vida, a qual não seria muito fácil. Então aqueles homens sentiram muita tristeza ao ver Paulo falar estas coisas. Quando ele para em Cesareia, e ali em Cesareia ele para na casa de um evangelista por nome de Filipe, que era um dos 7, os quais o qual tinha 4 filhas, e o texto diz que elas profetizavam. Isso aqui refuta a ideia de que mulheres não podem exercer a função da profecia. Então Paulo, ali na casa de Filipe, ele estaria reunido com os seus irmãos em Cristo, quando de repente vem da Judéia um profeta por nome de Acabe. E quando Acabe chega perante eles, ele tira o cinto que estava sobre Paulo, e quando ele tira o cinto que estava sobre Paulo, ele vai amarrar as suas próprias mãos, os seus próprios pés, e vai começar a declarar no Espírito Santo, dizendo: olha, o homem que é dono desse cinto, ele vai chegar em Jerusalém, e vão prender ele, vão amarrar ele, assim como eu
autoridade espiritual. E eu sinto o céu nesta noite comunicando ao meu espírito para alguns corações que adentraram por aquelas portas, que talvez está se perguntando: Deus, o porquê de tanta luta, o porquê de tanta prova, se a única coisa que eu faço é cantar sobre o teu reino, que a única coisa que eu faço é falar do teu nome em canções, em orações, em pregações, o porquê de tantas coisas. Mas o céu me trouxe aqui nesta noite para dizer ao teu coração: fica firme, fica firme. Tudo que você está passando, você não está passando porque é fraca, porque é fraco, não. Você está passando porque o céu sabe que você suporta esse processo. Aleluia, aleluia. Então Paulo apela pelo julgamento de Roma, e ele então agora é colocado em um navio com 276 pessoas. Então agora Paulo está começando a navegar em direção à Itália. Só que de repente a navegação fica um tanto difícil, e eu já chego no texto. Fica complicada a navegação, a ponto dos marinheiros querer jogar, os tripulantes querer jogar as cargas que estavam no navio, para que aliviasse o peso do navio. Então o povo, aquele pessoal, não comia, preocupado com o que ia acontecer. Só que de repente o céu vai se revelar. E quando o céu se revela com uma orientação. Quando o céu se revela com um direcionamento, com um alinhamento. Então o próprio Deus vai falar a Paulo dizendo: Paulo, fica tranquilo, fica tranquilo. Nenhum dos que estão na embarcação morrerão. Paulo então ouve aquilo de Deus, só que Deus dá uma maior garantia. Deus dá uma maior garantia para Paulo. E qual é essa maior garantia? Além de Deus falar para Paulo que nenhum morreria, Deus vai dizer que nenhum fio de cabelo das suas cabeças cairão. Olha a garantia que Paulo recebe do próprio céu. Em meio à navegação, em meio àquelas terríveis ondas do mar, de repente o céu vem confortar o coração de Paulo. No dia seguinte, todos queriam pular do barco, todos queriam abandonar a navegação. Aí Paulo vai chegar para o capitão daquele barco e vai dizer: digam a eles que eles não pulem do barco. Digam a eles que eles não pulam do barco. Por quê? Porque o céu se manifestou e falou comigo. E o que foi que o céu falou, Paulo? O céu falou que ninguém iria morrer, e nem um fio de cabelo cairia das suas cabeças. Porém, o céu só me deu uma garantia. Qual? Se todos permanecerem no barco. O céu não me garantiu que se alguém pular do barco vai sobreviver. Não. O céu só me garantiu que sobreviverão quem permanecer na navegação. Quem permanecer no barco. Eu poderia aplicar aqui que fora do barco a morte, mas dentro do barco a vida. Só que não é o ponto que eu quero aplicar nesta noite. O que o céu quer falar é outra coisa. De repente vai acontecer uma terrível tempestade. A tempestade quebra aquele barco no meio, pastor Juscelino. Todos agora estão no meio do mar, alguns pendurados em tábuas, em alguma coisa que restou da navegação do barco. E eles chegam até uma ilha. E quando eles chegam nessa ilha, todos estão ali, não morreu ninguém. Paulo, juntamente com aqueles 275 homens, com ele 276, estão ali agora na ilha. De repente eles percebem que a ilha se chamava Malta, o lugar dos bárbaros. E ali o texto que lemos diz que os bárbaros foram de muita bondade para com eles. Por quê? Estava chovendo, estava frio. E de repente os bárbaros vão acender uma fogueira. E quando eles acendem aquela fogueira, eles convocam aqueles tripulantes a chegarem para perto da fogueira. Por quê?
e estava frio. Então a fogueira era uma forma de um ar-condicionado. A fogueira era quem os iria manter, aquecer com o calor, tirar o frio. Imagina você atravessar uma tempestade, imagina você escapar de um naufrágio e de repente você chegar numa ilha e começar a chover e ficar tão frio, mas de repente veio aquela situação, você enxerga uma bondade, o teu coração se anima, então ele se achega naquela fogueira. Só que enquanto eles estão no calor da fogueira, de repente Paulo, como um bom observador, porque se há uma coisa que um verdadeiro crente tem que ser, é observador. Então Paulo, ele vai observar, enquanto estão todos em volta da fogueira, ali, todos acomodados, todos usufruindo do calor da fogueira, todos animados, que agora não sentem mais frio, todos animados, que escaparam do naufrágio, todos animados, que escaparam da tempestade, todos animados, que agora eles estão se aquecendo. Paulo olha para a fogueira, e quando Paulo olha para a fogueira, Paulo percebe que o fogo da fogueira está se esvaindo, o fogo da fogueira está acabando, o calor já não é mais o mesmo quando eles se achegaram para a fogueira. Imagina que fogueira tão grande para aquecer 276 pessoas fora os barcos. Imagina o quanto essa fogueira era grande. Aí Paulo olha e percebe que o calor já não é mais o mesmo. Aí ele vai se movimentar. Enquanto ele está à beira da fogueira, ele se posiciona, ele se disponibiliza, se levanta e vai atrás de alguns gravetos. Por quê? Por que ele vai atrás de alguns gravetos? Porque Paulo é o tipo de crente que vê uma situação e ele não deixa aquela situação como está. Eu já entro na mensagem. Paulo é o tipo de crente que quando ele vê um problema, ele não deixa aquele problema aumentar. O primeiro pensamento que vem na mente de Paulo é: nós escapamos do naufrágio, os bárbaros foi bom demais conosco, os bárbaros acenderam uma fogueira e agora a fogueira está se apagando e eu não posso deixar essa fogueira se apagar. Então Paulo se levanta, Paulo se movimenta, enquanto todos estão em volta da fogueira, Paulo se movimenta para ir atrás de alguns gravetos, e quando ele junta aquele fecho de gravetos para colocar na fogueira, o texto diz que uma víbora lhe acometeu a mão, uma víbora picou a sua mão, e quando a víbora picou a mão de Paulo, ela ficou pendurada. Não é? Qual a aplicação aqui? E o que o céu quer falar comigo aqui nesta noite é muito simples. Eu já falei que Paulo estava na beira da fogueira, usufruindo do calor da fogueira, enquanto todos estavam em volta da fogueira, ninguém percebeu que o fogo estava apagando, mas Paulo se levantou e foi atrás de alguma coisa para manter o fogo aceso. Só foi quando Paulo se levantou para ir atrás dos gravetos que a víbora se manifestou. Oh Deus, olha só. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus poder, Senhor. Paulo está à beira da fogueira, o fogo está se apagando, Joseli. Só que ele diz: não, nós não pode ficar sem esse fogo. Aleluia. Nós não pode ficar sem esse calor. Nós não pode ficar sem essa fogueira. Deixa eu me levantar e botar alguma coisa para manter esse fogo aceso. Aí, quando Paulo se levanta, a víbora pica a mão dele. No âmbito espiritual, essa víbora que não é outra coisa a não ser a antiga serpente, a não ser o próprio diabo. E deixa eu te falar uma coisa, não, o diabo, ele não vai se manifestar e nem vai ficar preocupado enquanto você está aqui, sentado. O diabo não vai se manifestar enquanto você está vendo a tua casa uma bagunça, a tua família uma bagunça, e você não faz nada pela tua casa. O diabo só vai se manifestar quando você está sentada ou sentado e olha para a tua situação e diz: Senhor, eu não posso deixar minha casa assim. Eu vou me levantar e vou para a igreja Arca da Aliança.
diabo se manifesta, o diabo se revela. Por quê? Porque ele quer que tudo que está na tua casa desmorone. Ele quer que tudo no meio da tua família acaba. Só que o diabo perdeu mais uma vez, porque nesse culto da família Deus me usa para dizer: você que se levantou e veio para esse culto da glória a Deus e aleluia, toda a bagunça do diabo acabou de cair. Eu estou pegando debaixo de uma autoridade espiritual para dizer que todo o projeto do diabo contra a tua casa acabou de cair no teu glória a Deus. Não pode ficar assim não. Glória a Deus. Ah, Jesus, se eu pudesse dar um recado para essa geração, para nossa geração, o recado seria esse: até quando nós iremos ver o fogo se apagando e vamos ficar paradinhos? Até quando nós iremos olhar para os nossos cultos e não iremos ver o que aconteceu aqui hoje? Jovens pulando no poder do Espírito, jovens marchando no poder do Espírito, irmãs cantando e sentindo a glória de Deus. Até quando nós iremos olhar para alguns cultos e não iremos nos preocupar? Iremos olhar e dizer: não, assim tá bom, desse jeito tá bom. Agora chegou a geração do tradicionalismo, não precisa pular, não precisa rodar. Não. O diabo não tem medo dessas coisas. O diabo só tem medo daqueles que olham para o culto e dizem: rapaz, esse culto tá frio demais. E como o papai já me dizia lá atrás, os meus antepassados já me diziam lá atrás, que enquanto eu dou glória aqui vai se acendendo. E na medida que eu vou dando glória do meu lado, se manifesta alguém da glória, e de repente o fogo pega, de repente a glória desce, de repente o poder desce. O recado para nossa geração nesta noite é: não vamos ficar prostrados enquanto o fogo está aceso ainda, mas vamos se levantar como Paulo e dizer: vou fazer uma coisa para o fogo permanecer, porque o fogo tem que permanecer. Vamos até o momento a víbora está escondida.
só tenho uma coisa: eu não vou bater na vibra, não. Eu não vou dar tapa na vibra, não vou. Eu não vou usar a força física na vibra, não. Se ela me picou enquanto eu me movimentava, eu vou continuar me movimentando. Aí o texto diz: e Paulo sacudindo a mão, ó. Ele movimentando a mão, atirou a vibra no fogo. Por quê? Porque Paulo entendia que enquanto ele se movimentava, a vibra picava. E só uma coisa fazia com que a vibra saísse da sua mão: o movimento. Por quê? Porque a intenção do diabo era fazer com que Paulo parasse. Mas enquanto a vibra dava picada na mão de Paulo, pendurada na mão de Paulo, Paulo sacudiu o braço, movimentou para um lado e para o outro, e ela caiu no fogo. Por quê? Porque quem se movimenta, a vibra não para. Quem se movimenta, a vibra não para. Quem anda, a vibra não para. Quem está debaixo de uma autoridade e debaixo de uma palavra de autoridade que o próprio céu falou, a vibra pode se levantar, pode picar, pode falar, mas você vai continuar em movimento na obra do Senhor. A intenção do diabo é te parar de vez, é te parar. Mas ele não vai conseguir, porque você está debaixo de uma autoridade espiritual. Paulo, sacudindo a mão, atirou a vibra no fogo. Aleluia. Aí começa a entrar aquele grupinho. Olha o grupinho. Olha só, Deus. Todos olharam e disseram: rapaz, esse homem é um homicida. Esse homem é um homicida. Começaram a fazer o mesmo julgamento que os amigos de Jó. Está nessa situação porque fez alguma coisa. Está nessa situação porque pecou, porque errou. Deixa os amigos de Jó falar. Mais tarde Deus vai dizer: Jó não tem nada. Leva um sacrifício porque eu quero mudar a vida dele. Quem vai levar é vocês que falaram. Aí eles começaram a dizer: esse homem é homicida.
filho do Deus verdadeiro. Era filho do Deus altíssimo. Paulo sabia que quem falou com ele dias antes que ele não morreria e que era a vontade de Deus de dele chegar em Roma, ele sabia que não era tempestade, não era naufrágio, não era vibra, não era quem estava esperando a sua queda e a sua morte que iria impedir dele chegar em Roma, porque a Bíblia diz que ele chegou na Itália. Porque se o céu falou que você vai chegar, você vai chegar. Se o céu garantiu que você vai alcançar, você vai alcançar. Não importa o que você vai passar, o que você vai enfrentar no meio do percurso, no meio da trajetória. Se o céu falou que você vai chegar, você vai chegar. O vento pode até quebrar a tua navegação, a tua embarcação. O inferno pode até se manifestar. Alguém pode até querer a tua morte, a tua vida, a tua derrota. Mas Deus me usa nesta noite para dizer: continue se apegando com o que o céu falou. Continue se apegando com o que o céu declarou. Porque o que o céu declarou é o que vai acontecer. Eu termino aqui. Eu vou terminar. Olha o que o texto diz. Que a víbora ficou à mão de Paulo. É interessante. É interessante. Porque talvez você já ouviu alguém contar algum caso que alguém morreu com uma picada de alguma cobra ou de alguma víbora. E geralmente a gente, até a própria Bíblia diz que nasceria da semente da mulher, que a serpente lhe feriria o calcanhar, mas ele esmagaria a sua cabeça. Então é comum quando a gente vê que a víbora ela morde a perna, o calcanhar, a coxa. Agora morder a mão, aqui não é por acaso. Não é. Quando a víbora morde a mão de Paulo, não é apenas morde, não é. Quem não lembra de Atos 16? Atos 16 nos conta a história de uma menina que tinha um espírito de adivinhação, que dava lucros para os seus senhores. Daí, o diabo, usando a boca dela para falar com Paulo e Silas, para querer causar o mesmo sentimento que um dia ele teve lá no céu, e foi a causa dele cair do céu, querendo causar em Paulo o orgulho, disseram: esses homens aí são servos do Deus Altíssimo. Esses homens aí são santos homens do Deus Altíssimo. Aí Paulo vai, estende a mão e declara: sai dela. Por causa disso ele foi preso. O próprio texto aqui vai nos dizer que o pai de um homem muito importante estava enfermo e Paulo estendeu as mãos sobre ele. Então a única pergunta que não quer calar e ecoa no texto é: por que a víbora picou a mão de Paulo? E a única resposta que nós vamos ter à luz da Bíblia é que o diabo estava incomodado com o trabalho das mãos de Paulo. Deixa eu te lembrar uma coisa, porque eu estou pregando o texto revelado. O diabo está incomodado com o trabalho das tuas mãos. Parece que não, mas o trabalho das tuas mãos está trazendo resultado. Parece que não, mas o trabalho das tuas mãos na obra do Senhor está causando um alvoroço tão grande no inferno, tão grande, que você não sabe o quanto o diabo está incomodado com
estava ainda a enfrentar uma situação tão terrível, que foi o seu julgamento, Paulo entendeu que mesmo em situação de julgamento, mesmo preso, mais na frente ele vai dizer que a prisão não foi motivo para ele deixar de pregar. Não foi. Mas lá na prisão ele estava ganhando muita gente para Jesus. Paulo é meio ao naufrágio, ele entendeu que naquela situação estava acontecendo para que ele uma vez mais fosse canal de bênção para a vida de alguém. Parece que não, mas em meio a essa situação que você está enfrentando, é Deus te fazendo mais forte. É Deus gerando essa situação para que você entenda que o céu precisa de você em determinados lugares. E que o céu conta com você em determinados lugares. E você vai fazer grandes coisas pela vida. Se Paulo não chega naquela ilha, o pai daquele homem muito importante teria morrido de febre, de disenteria. Mas Paulo estendeu as mãos sobre ele e ele foi curado. E muitos enfermos se achegaram àquele lugar e foram curados. Aleluia! Você está preparado para o que o Deus vai fazer na tua vida? Aleluia! Você está preparado na tua mente, no teu coração, no teu espírito, para que o que o céu tem para fazer através da tua vida em determinados lugares? Aleluia! Você talvez não está entendendo hoje, não está entendendo agora, mas amanhã você vai entender. Aleluia! Que você só está aqui por um motivo. E o único motivo é que Deus conta com você. Deus conta com o trabalho das tuas mãos. Deus conta com o teu esforço. Deus conta com o teu tempo. Deus conta com a tua vontade de fazer. Tenha vontade de fazer. Porque o que o diabo mais quer é que você pare. O que o inferno mais quer é que você desista. Mas o céu já depositou algo dentro de você, que se você usar o que o céu já depositou dentro de você, pode ter certeza, não é naufrágio, não é tempestade, não é vibra, não é nada que vai impedir o trabalho das tuas mãos acontecer. Quem te habilitou não foi homens, quem te habilitou foi Deus. Quem te entregou não foi homens, quem te entregou foi Deus. Quem confiou em você primeiro não foi homens, foi Deus. Foi o céu, que lá desde o teu ventre já havia visto, já havia decretado. Próprio Deus, antes de você nascer, já havia dito: vai cantar, vai pregar, vai fazer a obra, vai ser crente, vai ser missionário, vai ser missionário. Foi o céu que planejou isso para a tua história. Então nessa hora eu quero fazer uma oração com você. Eu quero fazer uma oração com você. Eu gostaria que você pegasse na mão dessa pessoa que está ao teu lado. Eu gostaria que você pegasse na mão dessa pessoa que está do teu lado. Eu quero fazer uma oração com você. E nessa oração, enquanto eu pregava, Deus dizia: Noé, convoca a igreja e faça uma oração. E nessa oração, todo o projeto do diabo vai cair por terra. Nessa oração, toda trama, tudo aquilo que o diabo havia tramado contra a tua vida e contra a tua casa, vai cair por terra. Não é? Por que você diz nessa oração? Porque a oração tem poder. Eu ainda acredito que quando nós orar aqui, Deus tem poder para trabalhar lá dentro da tua casa também. Eu quero fazer uma oração de guerra. E se você não é de guerra, não ore. Mas se você é de guerra, eu quero orar por você. Eu não estou nem aí porque eu vou enfrentar durante essa semana. Eu não estou nem aí porque o diabo vai planejar contra a minha vida nessa semana. Mas eu vou ser canal de bênção aqui nesta noite. E eu vou orar. E enquanto eu orar e profetizar, eu acredito que Deus vai soprar um vento naquela casa. Eu acredito que Deus vai soprar um vento no meio da tua família. Escuta uma coisa: vento do diabo bagunça, mas vento de Deus ajuda. Eu vou falar isso aqui de novo: vento do diabo espalha, mas vento de Deus ajuda. Vento do diabo vem para destruir, mas vento de Deus vem para trazer vida.
aleluia. E não importa quem morreu, não importa quem o diabo matou, espiritualmente Deus vai ressuscitar nesta noite. Se não canta mais, segura essa profecia, vai voltar a cantar. Se não se não pregava mais como pregava antes, se prepara, Deus vai usar como nunca usou. Deus vai derramar uma glória que Ele nunca havia derramado. Eu já estou profetizando. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça e se conectasse com a glória. É difícil eu fazer isso aqui depois de uma mensagem. É difícil, mas eu senti de Deus de fazer. E se eu senti de Deus de fazer, porque Deus quer fazer alguma coisa no meio da tua casa hoje. Eu vou ser ousado em ser profeta nesta noite e profetizar de olhos abertos que haverá testemunho. Haverá testemunho de salvação de alma. Eu não sei quem está enfermo, eu não sei. Eu não sei quem está debilitado numa cama, debilitada numa cama. Eu não sei quem o diabo colocou um espírito de depressão, um espírito de desânimo, mas nessa eu sinto a autoridade de Deus para profetizar que todo espírito de morte cai por terra agora. Todo espírito de suicídio cai por terra agora. Todo espírito de suicídio cai por terra, Deus. Enquanto eu oro nessa igreja, enquanto eu oro com o teu povo quanto eleito, eu te peço uma coisa: se manifesta na nossa casa, se manifesta no meio da nossa série de camaraia. Não importa quem o diabo está soprando agora na mente, não importa o que o diabo está soprando na mente, Senhor. Nesta hora, Pai, todo projeto do diabo na oração da tua igreja, em teu nome, nós jogamos por terra agora. Todo espírito de enfermidade cai por terra agora. Todo espírito de enfermidade cai por terra agora. Todo espírito de depressão cai por terra agora. Todo espírito de desânimo cai por terra agora. Todo o poder das trevas cai por terra agora. Senhor, sopra o teu vento no meio daquela casa agora. Sopra o teu vento no meio daquela família agora. O teu servo ora comigo, a tua serva intercede comigo. O teu servo ora comigo, a tua serva intercede comigo. Então joga por terra, Senhor, tudo aquilo que o diabo planejou, tudo aquilo que o diabo arquitetou, tudo aquilo que o diabo tramou. Senhor, eu sei das lutas, eu sei das provas, eu sei das dificuldades que às vezes passamos. E às vezes passamos, ó Pai, para que o teu nome seja glorificado. Eu profetizo, né? Eu sinto uma autoridade de Deus aqui nessa hora. Eu sinto uma autoridade do céu nesta igreja. Eu sinto uma autoridade de Deus nesse altar para profetizar que tudo aquilo que alguém falou que ia acontecer na tua história, Deus está convertendo o mal em bem agora. Deus está convertendo o mal em bem agora. E toda coisa que era para mal, Deus está dizendo, vai ser para bem, para honra e glória do Senhor Jesus. Para honra e glória do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo mal sai agora pela autoridade do nome de Jesus. E você diz amém. Aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus mais uma vez. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa que eu senti no meu coração. Durante essa semana, durante
se possível for, uma vez nessa semana, se consagre ao Senhor. Uma vez nessa semana, tire um dia de consagração e diz: Senhor, eu estou fazendo isso aqui, Senhor, com um propósito. Eu quero que o Senhor mude a situação da minha família. Eu quero que o Senhor mude a situação da minha parentela. E eu tenho certeza que Deus vai trabalhar. Deus vai agir no meio da tua família. Você acredita? Você acredita nisso? Então diga mais um glória a Deus para Jesus. Antes de terminar minha participação, eu quero fazer uma pergunta. Tem alguém para aceitar Jesus hoje? Hoje? Agora, tem uma moça ali. Vem aqui à frente. Eu quero perguntar se tem uma irmã, abraça ela, tá rindo. Aleluia. Eu quero perguntar mais uma vez, cadê a segunda pessoa? Segundo corajoso, a segunda corajosa. Diz: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Agora, hoje, já. Não te conhecer. Tem mais alguém para Jesus hoje? Tem. O inferno perdeu mais uma vez. Eu quero perguntar: cadê a terceira pessoa? A terceira. O terceiro corajoso. É hoje. Não é amanhã, é hoje, agora. Nesse exato momento. Cadê você? Cadê você? Cadê? Tem mais alguém? Eu conto um. Dá tempo ainda. Se esse microfone caísse aqui agora. Se esse microfone caísse agora, varão, você já subia comigo. Irmã, já subia conosco também. Tem mais alguém que quer fazer parte desse arrebatamento? Que vai acontecer dentro de poucos instantes. Não é porque você diz dentro de poucos instantes. Nós estamos vivendo o último segundo da igreja na terra. O último segundo. Aquilo que os nossos antepassados cantavam lá no passado vai acontecer dentro de poucos instantes. Dentro de poucos instantes alguém vai correr para aquela porta, vai chegar aqui, vai encontrar só essas caixas, esse público, esse microfone, esse violão, essa bateria, e vão se perguntar: onde está aquele povo lá do meio? Aonde está a juventude daquela igreja? Cadê as crianças? Cadê? Não tem mais ninguém, estão na glória. Ponto 2, tem mais alguém? Dá tempo. Ponto 2, é hoje. Eu ponto 3. Meu Jesus é bom demais para estar oferecendo demais. Olha pra cá. Eu sempre falo isso aqui e eu nunca vou deixar de falar. Nós cantamos, as irmãs cantaram, os jovens cantaram, eu peguei. Foi bom muito, foi maravilhoso. Nós sentimos um pouco da glória e da unção de Deus aqui, foi bom demais. Começa o nome? Bom? Bárbara. E seu? Jonas? Jonas. É o amigo de Davi. Aleluia. Ó, Olha só, Deus. nós cantamos mais do que Bárbara e Jonas. Ninguém fez o que vocês acabaram de fazer no céu. Aleluia.